18º dia de 44 lendo a Bíblia inteira. Hoje eu li o livro de Jó. O livro de Jó é um livro enorme, embora a história dele não seja tão grande assim, tem muito diálogo ali no meio. Então o livro de Jó ele tem 42 capítulos e 1070 versículos, muito grande. Mas essa resenha vai ficar pequenininha, porque eu vou só contar a história, tá? Fica aí. Jó era um homem justo e temente a Deus. Ele tinha uma vida abençoada, uma grande família, muitos bens e saúde. Um dia, Satanás aparece diante de Deus e desafia a fidelidade de Jó, dizendo que ele só é fiel porque tem tudo. Deus permite então que Satanás teste Jó, mas o combinado é que ele não poderia tocar na sua vida. E assim, tudo começa a desmoronar. Durante um curto espaço de tempo, Jó perde todos os seus bens e suas riquezas devido a ataque de inimigos e desastres naturais. A tragédia piora quando um vento derruba a casa de Jó, onde estavam seus filhos, e todos morrem. Por fim, Jó é afligido por feridas dolorosas por todo o corpo. Ele fica em estado miserável, sentado em cinzas e se lamentando. E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não amaldiçoa Deus. Mas sua esposa sugere que ele amaldiçoe Deus para acabar com esse sofrimento. Mas ele responde: receberíamos o bem de Deus, mas não receberíamos o mal? Então 3 amigos de Jó aparecem nessa história: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles aparecem para consolar Jó, mas eles acabam discutindo sobre o sofrimento de Jó. Eles acreditam que o sofrimento é sempre consequência do pecado. E durante o diálogo, eles tentam convencer Jó de confessar algum pecado que ele tenha feito. Jó defende a sua inocência e pergunta por que pessoas más prosperam e ele está nesse sofrimento, embora seja inocente. Ele anseia por um mediador entre ele e Deus para que ele possa entender essa situação. Finalmente, Deus responde a Jó em um grande redemoinho. Mas ao invés de Deus dar respostas diretas sobre o sofrimento de Jó, ele faz perguntas sobre a criação e o funcionamento do universo, mostrando que há mistérios além da compreensão humana. No final da história, Deus restaura a fortuna de Jó em dobro. Ele recebe novos bens e uma nova família. Jó vive até uma idade avançada e morre satisfeito. Essa história nos mostra a resiliência na dor e a complexidade do sofrimento humano. Mesmo quando não entendemos as razões para o nosso sofrimento, a fé pode nos ajudar a seguir em frente. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história de Jó. Fica mais um pouquinho comigo. O livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, datando da época dos patriarcas, antes da lei mosaica. A história se passa na região de Uz, que não é claramente identificada, mas ao que parece pertence ao Oriente Médio. O livro contém um diálogo filosófico. O livro é estruturado em forma de diálogos entre Jó e seus amigos, que tentam explicar o seu sofrimento através da teologia retributiva. Isto é, que os justos são recompensados e os ímpios são punidos. Essa abordagem gera debates profundos sobre o sofrimento e a natureza de Deus. Não há evidências arqueológicas ou evidências concretas que Jó foi uma pessoa real. E a existência histórica desse personagem Jó é uma discussão que há muito tempo se faz entre os estudiosos. Muitos consideram essa história como uma obra literária ou poética, que utiliza a figura de Jó para explorar questões filosóficas e teológicas, ao invés de um relato biográfico. No entanto, a história de Jó ressoa com muitos leitores por suas lições universais sobre sofrimento e fé, independentemente da sua historicidade. Assim eu termino mais uma resenha e minha próxima resenha vai ser o livro do meio da Bíblia, Salmos. Até lá, fui!